A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força é amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que a todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como começa a nossa leitura aqui hoje, irmãos? Diante de um questionamento, diante de uma pergunta ao Senhor, o nosso Senhor responde: Ouve, ó Israel. Então, ouvir a palavra de Deus, ficar atento aos ensinamentos do Senhor, diante dos mandamentos, é o que Ele nos pede, que nós saibamos discernir o verdadeiro sentido dos mandamentos de Deus. Ele resume em dois: amarás o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, só existe um único Senhor, só existe um único Deus, e esse Deus nos ensina uma única verdade. E diante da verdade não existe mentira. Diante da verdade está as palavras que curam, as palavras que libertam. Diante da verdade está o coração e os ensinamentos de Deus. E ele resume para todos nós. No ensinamento da igreja nos diz assim: a Torá, segundo os rabinos, possui 613 preceitos, 248 mandamentos. No tempo de Jesus, era comum questionar os mestres em relação à sua interpretação da lei. Jesus, como mestre, é questionado sobre o maior dos mandamentos. A resposta não seria tão simples diante de tantas normas. Jesus responde com maestria, revelando que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo são os dois grandes mandamentos. Jesus sempre nos conduz ao essencial, a fé cristã, a fé em Jesus. Não é um conjunto de normas e práticas entre o que pode e o não pode. A nossa fé, revelada por Jesus, se resume no amor a Deus e ao irmão. Seremos avaliados pelo quanto amamos. Então, a nossa avaliação será pelo amor. Querido irmão, é simples. Se eu amo, eu não cometo nenhum delito que está nos 10 mandamentos. Se eu amo a Deus em primeiro lugar da minha vida, eu vou ser obediente a Ele. Se eu não amo, eu não vou ser obediente. Então, se eu caminho com Satanás, eu vou ser obediente a ele. Mas, eu digo uma coisa: o nosso Deus é um Deus que ama ao extremo. Então, Ele nos apresenta um amor que supera tudo, que transforma, que dá salvação, o amor a Deus e ao irmão. Então, se eu amo o meu irmão, se eu amo o meu próximo, eu vou olhar para Deus e vou ver como que é o relacionamento dele com o pecador. Como que ele se relacionou? Onde todo mundo, diante da lei e das normas, atirava a pedra até matar. Você errou, o teu castigo era apedrejar até a morte. Você não tinha chance da reconciliação. E o nosso Deus abre as portas para essa verdadeira essência do amor, que Ele veio a dar plenitude. Ele veio trazer para nós a reconciliação com Deus, a confissão dos pecados,
a redenção dos pecados. Então você, no momento da cruz, o Senhor nos lava com o seu sangue e água. A confissão, nós somos lavados do pecado, mas é um coração contrito e aquele coração que se arrependeu. E nós vimos hoje falando sobre o aborto, nós vimos falando hoje de você colaborar com essa situação. E tantos irmãos, tantas coisas que acontecem com os irmãos no mundo, com nós, comigo, que já aconteceu. Eu sou prova disso. Onde que o mundo me condenava, eu me sentia já aquele coração, aquele olhar de condenação por muitos, pelas minhas atitudes, mas ao mesmo tempo, quando eu estive diante de Deus, junto com os irmãos no acampamento da igreja, e eu senti aqueles irmãos me amando, me acolhendo, sabendo que eu estava todo sujo com o pecado, e ali eu fui lavado, eu fui acolhido e fui amado. E aí você vê que o amor cura, o acolhimento da pessoa, não do pecado. Eu fui acolhido com os meus pecados e ali eu tive a consciência. Poxa, o que eu estou fazendo? As pessoas me amam assim. E por que eu estou colocando a minha dor diante do relacionamento com a minha esposa, diante do relacionamento com minha filha, diante do relacionamento com o mundo? Eu me desprezo para querer satisfazer a minha carne de um erro que eu cometi, ou do erro que a minha esposa, que a minha filha, do erro que o meu pai e minha mãe cometeu. Por que eu quero colocar a minha dor lá, sendo que os meus irmãos me acolheram e me ensinaram que só tem um caminho, um único Deus, que é o meu Senhor, e Ele me acolhe e Ele me respeita, mas no momento que eu me volto para Ele, Ele está ali para me acolher de braços abertos e dizer: filho, volta aqui para a tua casa, volta para o amor, viva a essência, viva a verdade e a vida, renuncia o pecado. Nós não precisamos ficar comendo lavagem, irmãos. Nós não precisamos ficar comendo a lavagem do mundo, sendo que nós temos um lugar que nós comemos o alimento sólido, saudável para o nosso corpo e nossa alma, que é a presença de Deus, é na igreja de Cristo, é caminhando com os sacramentos. E aí, irmãos, nós vamos acolher a todos ao extremo. Então ontem aconteceu comigo isso, no momento que nós estávamos, logo depois da oração, teve um momento que o meu cunhado não passou bem, e nós se assustamos, né? Tivemos aquele momento de agitação, e naquele momento, quando nós estávamos ali, o nosso pensamento era: Deus está cuidando de nós. E no momento de nervosismo, em nenhum momento eu pensei em outra coisa a não ser: tudo que está acontecendo, Senhor, eu confio em Ti. Mas depois, passou aquele momento, levamos eles no hospital, trouxemos de volta, e o nosso coração ainda continuava um pouco agitado. Mas diante de tanta agitação, de tanta provação, nervosismo, Deus nos trouxe uma notícia maravilhosa. A minha esposa está grávida, um filho, um amor que nós ficamos sabendo do meio-dia, e tudo aquilo que nós estávamos com o pensamento agitado, de repente mudou, virou uma alegria, irmãos, eu falo assim, Deus é maravilhoso. Nós estávamos preocupados, cabeça baixa, né? E aquele momento ali, tudo se transformou, como se eu estava assim, buscando um sorriso mesmo diante da provação, e Deus fala: não, meu filho, hoje eu vou te alegrar no meio de tantas situações. Irmãos, e a vida é isso, trouxe alegria, transformou nosso coração para sorrir, para sonhar como que será a vida. Por isso, meu irmão, aí está o amor, ali é o feto que está sendo gerado, traz alegria. Não se decepcione, não pense que a vida traz decepção, não, é alegria. Uma criança, um mundo é alegria, completando aqui o nosso café com Jesus. Então para nós foi uma alegria e transformou, e eu tenho certeza que virão bênçãos e graças para nós, porque o nosso Deus é um Deus da vida, e Ele acolhe diante de dor, diante de sofrimento, diante de tanta agitação. Ele nos traz a alegria. Ele é um Deus maravilhoso. Diante da prostituta, Ele foi lá e acolheu. Todo mundo queria apedrejar até a morte. Ele falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele acolheu ela e falou: não tornes a pecar, minha filha. Quem te condena? Ninguém. Sabe, irmão? E eu vejo sempre nessa passagem a minha vida. Eu vejo sempre nessa passagem o coração daquele irmão que está convivendo com o pecado, e as pessoas só condenam. O nosso Deus não. Ele sempre ama a todos.
Ele não desiste de nós. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Não desista das pessoas que o Senhor colocou na tua vida para amar. Com as imperfeições dela, ajude ela a sair do pecado. Mas não condene ela por causa do pecado dela. Ame ela. O amor vai curar. O Senhor me colocava muito isso. O amor cura. O amor curou meu coração. E vai curar o seu, vai curar daquele que está passando por uma provação. Só tem uma coisa a dizer. Com Deus nós vencemos. Eu estou muito feliz. Ontem eu não conseguia segurar meu sorriso. Diante de tantas situações, nós terminamos a noite feliz, alegre, porque o nosso coração, o amor está escondido. Diante da dor, diante da provação, está escondido lá atrás, no íntimo do nosso coração. O nosso Deus está aqui, cuidando de nós. É um amor puro e verdadeiro que nos ensina a amar ao extremo. Amar o nosso cunhado, amar nossos filhos, amar a minha esposa, amar aqueles que convivem conosco. Diante da provação, Senhor, diante das frustrações, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a cuidar um dos outros, nos ensina a viver o verdadeiro sentido do amor. Nos ajude a enxergar o pecado e nos libertar dele, mas ao mesmo tempo, nos ensina, Senhor, a amar aqueles que são imperfeitos, como eu sou imperfeito, mas amá-los sabendo que eles são muito amados pelo Senhor, que o Senhor não despreza de ninguém, que o Senhor não condena ninguém, o Senhor condena somente o pecado. Por isso, querido irmão, querida irmã, se você que estava convivendo com o pecado e se sentia renegado por todos, lembre-se, eu estou aqui para dizer uma mensagem para você. Eu acredito em você. Eu acredito que você é possível virar a chave da sua vida, porque eu virei. De um homem que estava convivendo com o alcoolismo e com os vícios da droga, hoje, um homem que procura anunciar a verdade que vem de Deus. Ele é a minha verdade e minha vida. Eu amo Jesus. Ele é o centro da minha vida, é o centro da minha casa. E eu descobri que o verdadeiro sentido da família é colocar Jesus no centro do seu coração, no centro da sua família. Que Deus abençoe você. Pense isso. Ele é o centro da minha casa. Aconteça o que acontecer, eu vou viver o amor. E eu vou sair de todas as situações de pecado, junto com os meus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria. E se reconcilie, se deixe viver o amor dentro de sua casa. Um grande abraço.